que dá vontade de falar, né? Eu não tenho tanta coisa que não dá vontade de falar. Eu só falo assim, gente, o livro é muito legal. Leio. Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai conversar sobre Frankenstein, essa obra que é um clássico do terror e da ficção científica, escrito pela Mary Shelley. Talvez esse seja o meu vídeo de vingança, porque eu sei que hoje eu vou perder a minha fama de rabugento, porque todas as leituras conjuntas que a gente teve aqui, né, ao longo do canal, geralmente é sempre o Vitor gostando do livro e eu criticando, levantando aqui algumas questões negativas sobre a obra, que não tinha funcionado muito bem pra mim, mas dessa vez eu sinto que o jogo virou e eu gostei muito mais da obra do que ele curtiu a leitura. Frankenstein, inclusive, gente, que é assim, talvez seja uma das histórias mais conhecidas, sim, do nosso tempo, assim, do lado de Jesus Cristo você tem Frankenstein, porque é uma das narrativas mais reutilizadas, digamos assim, dentro da cultura de uma forma geral. Seja no teatro, seja na música, na escultura, na televisão, no cinema, Frankenstein está presente em tudo. Na cultura pop, de uma forma geral. Então é muito difícil você ter passado por essa terra sem saber um pouco da história de Frankenstein. Talvez você não saiba os pormenores, mas no geral você sabe um pouco do... Isso, e principalmente com obras e trabalhos de releitura e inspiração. Porque realmente, como é a nossa primeira leitura da obra original da Mary Shelley, a gente não sabia, não era bem essa história que a gente imaginava como a história original. E realmente tem muitas leituras influenciadas por todo o conceito que essa obra traz. E embora uma das minhas séries favoritas da vida, que eu já citei aqui, que é Penny Dreadful, tem o personagem do Victor Frankenstein e da sua criatura, e me surpreendeu, porque vendo até a série, eu achava que muito da adaptação eles tinham realmente feito uma releitura e mudado, mas não, me surpreendeu lendo a obra de como se assemelha realmente a algumas características de desenrolar de alguns personagens. Então isso, assim, apenas engrandeceu o meu gostar pela série. Mas inclusive tem filme, qual que muito recente, a gente teve acho que no ano passado o Estranhas Criaturas, se não me engano. Isso. Que a Emma Stone até levou o Oscar de melhor atriz, né? E é basicamente assim, é uma releitura, uma reinterpretação, como se a criatura fosse uma criatura do sexo feminino e ela estivesse descobrindo tanto o mundo à sua volta quanto o seu próprio eu, né? Afinal de contas, ela é uma criatura recém-criada, recém-nascida. De qualquer forma, gente, é isso que a gente está falando. Com referências mais fidedignas, como na série que você comentou, ou apenas alusões, Frankenstein é uma história que todo mundo conhece um pouco e carrega em si aí um pouco do plot geral. Mas talvez tão interessante quanto o livro em si, talvez seja a história da criação, a história por trás da criação desse livro, que parece ter vindo assim de um enredo, né, também de um livro, porque a história conta de que a Mary Shelley foi viajar para a Suíça. Ela foi para uma casa de campo junto com os amigos. E quando ela chegou lá, aconteceu aquilo que é o pavor de todo mundo que vai para uma casa de veraneio. Você, né, aluga uma casa em Búzios, chega lá e tá chovendo, aí você fica dentro de casa. Hoje em dia a gente tem internet, mas naquela época eles tinham uma biblioteca e a criatividade deles. Então o que eles fizeram? Eles devoraram todos os livros ali que eles tinham em mãos, e quando acabaram os livros e as obras literárias, eles falaram, gente, vamos tentar criar aqui um concurso, uma competição? Vamos fazer com que, não sei, tentar criar aqui histórias de terror. Então cada um foi pro seu canto, até porque eram amigos todos ali, intelectuais ou escritores, enfim. O próprio Lord Byron estava participando dessa brincadeira. Enfim, então você vê ali que era uma galera de alto nível, então eles falaram, ó, cada um vai pro seu canto e o objetivo é que cada um monte uma história de terror e vai ganhar a pior, melhor, enfim, história de terror. No final da história, no final das contas, melhor dizendo, o céu abriu, todo mundo foi ser feliz, mas a Mary Shelley ficou com essa historinha guardada, né? Ela criou ali um conto e ela foi trabalhar essa história e anos depois ela lança, né, a versão finalizada de Frankenstein, já em 1831, e é um grande sucesso de público e de crítica. Ao longo do tempo, a crítica na verdade foi meio variada ao longo do tempo, né? Isso é até uma recomendação, inclusive Pedro leu na edição da Zaha, eu li na edição da Penguin Companhia. E aqui existe toda uma fortuna crítica muito boa, pois fácil do Rui Castro, e é muito interessante o desenvolvimento dessa questão da história da criação
E do pós-criação inicial do conto, ela é muito incentivada pelo esposo a seguir esse conto e gerar a partir dele um romance propriamente dito, o Percy Shelley, que foi o esposo dela, e também como a obra foi recebida pelo público. E aí, óbvio, foi um best-seller de cara, parece que já na segunda tiragem, né, segunda edição, vendeu muito, mas é curioso como inicialmente, inclusive, se atribuía a obra a um homem, né? Assim, não imaginavam que era uma autora mulher, né, que tinha concebido essa obra. Ela que era, a Shelley, que era filha do William Godwin, que era um pensador e filósofo da época muito conhecido. Ele era conhecido por ser esquerdista, anarquista. Então, até inicialmente, a crítica feita à obra do Frankenstein, realmente ao romance, inicialmente muitos pressuporam que, enfim, que era do pai dela. E aí, claramente, os jornais, de acordo muito com a sua visão política, criticaram muito a obra, e aí tem aqui textos originais sobre... São críticas meio pesadas. Bem pesadas, gente. Isso chega a ser engraçado. A gente ri porque eles, sentaram a mão na crítica, mas também foi muito bem recebido. E já no segundo edição, na segunda tiragem, já começaram realmente a suspeitar de que a autora era uma mulher. E aí o que cabe também muito destaque nessa história que o Pedro contou é a questão da idade da Mary Shelley. Ela escreve e concebe essa história com 19 anos. E, ou seja, muito nova. E, de novo, né, assim, não esperavam esse tipo de conteúdo de terror, e aí se aproximando do gótico na literatura, vindo de uma mulher e também de uma mulher tão jovem. Então, é isso, né? Existe toda uma fábula, um mistério em volta da criação da obra, que também já gera por si só uma história. Já é muito interessante toda a concepção de como a gente conseguiu ter em mãos esse romance, né? O público teve contato com a obra do Frankenstein, que tem como subtítulo, ou segundo título, ou, né, o Prometeu Moderno. Importante destacar isso. E você aí com 18 anos pensando que passar no vestibular já tinha sido algo genial, né? Parece que não. Faça um clássico da literatura. Por favor, a gente precisa. E a história de Frankenstein, na verdade, ele começa num formato meio epistolar, porque na verdade isso foi até uma surpresa pra gente. O Vitor começou a ler depois, ele me ligou um dia e falou assim: Pedro, o livro todo em forma de cartas, porque a gente começa com o livro exatamente acompanhando a troca de cartas entre dois irmãos. E nenhum deles é Frankenstein. E a gente fica assim, gente, erraram a minha edição. Mas não, é proposital, porque a gente tem no início, acho que são 5 cartas, e depois o romance engata e inicia de fato a história do Victor Frankenstein e da criatura e da criação que a gente conhece. Mas no início realmente é meio estranho. E como é que, na verdade, essa história se dá? E realmente foi isso, né? Assim, depois de ter lido tanto texto de apoio inicial nessa edição da Penguin, eu comecei a ler a história e estranhei. E isso é uma das questões que a gente vê de muito dessas obras que atingem a cultura pop, que são tantas leituras que a gente acaba se afastando também do formato original, e é bom ter esse contato. Então o primeiro contato que na obra começa o romance propriamente dito através de cartas, a gente está vendo umas cartas escritas pelo personagem do Robert Walton para sua irmã Margaret, se eu não me engano. E ele, na verdade, está descrevendo essa carta já de um navio, já numa missão, numa empreitada, que na verdade, inclusive pelas cartas, fica muito vago o nosso entendimento, o propósito dessa missão dele. Ele tem uma missão que ele até chama de glorioso, um intuito glorioso, que ele pelas cartas mostra que ele está conseguindo fazer toda a organização dessa expedição com tripulação, insumos, para partir para o Ártico, né, para o norte do globo terrestre. De novo, o intuito propriamente dito fica um pouco vago, a gente não sabe se ele quer só estabelecer um caminho, um trajeto novo, marítimo, enfim. Ele consegue e vai para a expedição e começa a narrar para a irmã os sucessos e desventuras que ele está passando, até que nessas cartas ele já começa a relatar que então, meio ao Ártico, nesse ambiente muito frio, de degelo e etc., ele visualiza uma pessoa, um homem, né, assim, ainda não a gente chama de criatura, mas ele visualiza um homem. Ele descreve que talvez até um homem muito grande, de estatura muito alta. A gente percebe que tem algumas características já de estranheza nesse personagem. Um homem num trenó sendo puxado por cães, mas a figura se afasta desse navio dele e foge mesmo na tentativa de contato. Posteriormente a isso, eles acabam encontrando um outro homem que está numa situação ali periclitante, totalmente dentro desse ambiente superárido, e ele resgata, a tripulação dele resgata esse homem
passa a ter contato e de cara, né, esse personagem do Robert Walton, que é o capitão, então o chefe da expedição, ele cria uma relação de empatia muito grande com esse homem, por perceber que esse homem é um igual para com ele, né, no sentido de linguajar, forma de pensar, intelecto. Então ele vê que é uma pessoa letrada, culta, mas toda vez que ele tenta entrar um pouco no como aquele homem foi parar ali, um pouco da história dele, ele foge, passa a ter um comportamento meio febril, fala sozinho, até que finalmente, em determinado momento, este homem resolve então falar, ó, senta aí que eu vou te contar a minha história de vida. Só um parênteses aqui para explicar um pouco melhor essa relação do Robert com quem será, né, depois revelado que é o Victor, é que ele comenta nas cartas com a irmã que ele se sente muito sozinho. Sim. Porque o Robert, ele é um cara letrado, você vê ele que ele Sim. tem uma educação, e, enfim, ele, numa época da vida, ele tentou ser poeta, artista, mas foi frustrado, e ele tá se empenhando nessa expedição que ele tá fazendo rumo ao norte, ao Ártico, para a função que a gente não sabe muito bem ao certo, justamente como a última tentativa dele conseguir construir algo de grandioso na vida dele. Mas ele se sente muito isolado nesse trajeto, ele comenta isso com a irmã. Então quando ele encontra aquele rapaz ali, com vestes, com uma forma de falar já diferenciadas dos marinheiros que ele convive, ele se alegra e se anima ali na expectativa de ter um amigo, né? Isso, alguém para o tirar dessa solidão emocional que ele tem. E eu vou abrir só um parênteses também, falando um pouquinho sobre esse personagem do Robert Walton, que o Pedro vai querer que eu destaque muito isso. Ele comenta no início das cartas, né, da irmã dele, que além dele visar essa expedição e essa missão aí dele que ele quer, ele sonhava ou já teve sonhos de ser um escritor. Sim. Então essa comunicação, né, entre cartas dele com a irmã, você vê que ele escreve muito bem, narra muito bem sua expedição, e tem esse detalhe que é importante destacar, que ele mesmo se pontua no início de que ele tinha esse sonho. Inclusive, tem uma passagem que ele diz isso para a irmã, que ele tentou viver da sua arte durante 1 ano, e ele fala: também eu me tornei um poeta e por 1 ano vivi num paraíso de minha própria criação. Você vê que criação vai ser um tema que vai aparecer Exato. ao longo de toda a obra. Exato. Mas isso é interessante porque depois me fez repensar algumas coisas que a gente conversa já já. Isso. E aí, ele então, com esse homem que foi resgatado, que se torna amigo dele, esse homem fala, então senta aí que você não vai acreditar. Exatamente. Você não vai acreditar no que eu vou te contar. Ele mesmo antecipa, você vai achar que é absurdo, mas eu juro de pé junto que é verdade. Então tá aqui minha história. E aí a gente passa a acompanhar, na verdade, então, a história sendo narrada por esse homem que é Victor Frankenstein, mas redigida pelo Robert Walton para a sua irmã Margaret. Então é uma história oral sendo transcrita por uma terceira pessoa para uma outra, que quando a gente tem contato aqui nesse romance inicialmente epistolar. E aí a gente passa então a acompanhar a história do Victor Frankenstein, que vai contar a sua história realmente desde o seu nascimento. Então conta a história de toda a sua família, seu pai, bem sua mãe. romance de formação. Exatamente. E é engraçado como ele tá passando essa história, a gente já sabe, né, de antemão se tratar de uma história que se aproxima do gótico, uma história de terror. Então a gente sabe que a gente já, obviamente todo mundo já conhece a história, então sabe que no futuro haverão episódios de terror, episódios que transmitem medo e essa sensação de angústia. Então é muito curioso como esse início da narrativa do Victor Frankenstein da sua infância, como foi uma infância mágica. Então esse início é muito destacado por isso, esse ambiente solar, esse ambiente de melhor infância impossível, ou seja, uma família muito bem abastada, com muitas condições financeiras. Acho que o pai dele, se não me engano, era juiz ou algo ligado à magistratura, exatamente. A mãe, um anjo na terra. Ele tem um irmão mais novo, e nessa infância ele destaca mais 2 personagens, porque ele tem uma prima, que é a Elizabeth, que é criada praticamente como irmã dele. Na verdade, ela nem é da família mesmo, não. Na verdade, ela é adotada numa das andanças que a família tem, porque eles são muito benevolentes. Isso. E eles encontram essa criança dentro de uma família mais humilde. Eles resolvem pegar a menina, e ela é criada como se fosse ali da família, uma prima dele. Isso. E ele destaca muito a questão de como ela parecia um anjo, como ela conservou esse tipo de beleza com esses moldes angelicais, etc. E quem também participa muito dessa infância dele como melhor amigo dele, e também criado quase como irmão, é o Henry Clerval, se eu não me engano. Clerval. Acho que, se eu não estou errado, o nome com relação a isso é esse. E
Ele tem essa infância, então, muito perfeita. E cabe destaque que já na infância, na verdade, adolescência, né? Ele é educado, inclusive, inicialmente em casa. Depois o pai dele transfere ele para um colégio interno para ter contato com outros tipos de educação. E aí já começa a destacar como ele já começa a ter gosto, ou aptidão, ou afinidade por questões mais científicas, ligadas às ciências naturais, mas também como já ele tem contato com alguns filósofos e cientistas com um pensamento que foge ao método científico, por assim dizer, mais tradicional, e mais contestador do bem estabelecido como ciência. Então ele já tem esse aspecto de contestação, vamos dizer assim, do que seria uma ordem natural. Aí a gente já, enfim, já cantando um pouco da pedra do livro, mas resumo da ópera, ele vai ter seus estudos de ensino superior, já a faculdade. O Clerval vai para a área muito mais das letras, dos estudos das artes, enquanto ele vai para esse ramo mais científico, mas ele segue sendo muito bem, excelente aluno, até que em contato com esses outros cientistas ligados à alquimia, ou ligados a outras vertentes que muitas vezes não ortodoxas, que muitas vezes eram ridicularizadas, ele resolve então se empenhar e cria. Na verdade, influenciado por isso, ele decide como projeto a criação da vida. Então ele passa a narrar de como foram todos os meses de preparação em estudo, de como ele queria então dar vida a um corpo humano, a uma forma humana, como ele juntaria essas partes do corpo, literalmente, né, humano, onde ele conseguiria obter pedaços de cadáveres, etc. Então existe toda essa preparação até o ápice do invento. Essa passagem, inclusive, desses dois, acho que são 2 capítulos que ele passa o tempo todo contando e narrando todo esse processo que ele tem, me lembrou muito também uma passagem do Retrato de Dorian Gray, né? Quando ele passa em determinado momento na história a querer acumular conhecimento, até porque funciona como uma técnica para demonstrar como o tempo passa. Ele vai narrando muitas coisas que ele foi adquirindo de conhecimento, e ele, no Retrato de Dorian Gray, com certeza que eles passam décadas, né? Mas aqui também você tem essa característica, ele vai falando tudo que ele vai estudando, todas as áreas que ele vai passando, todos os autores que ele vai superando, todos os dramas, e aí você vai criando também aquela sensação, tipo assim, nossa, ele está se afundando no trabalho, e o tempo tá passando, E ele descreve muito bem isso, inclusive, na questão de isolamento social, de que ele não viu as estações do ano praticamente passando, que ele não saiu do laboratório e assim vai. Uma coisa bem esquizofrênica mesmo, esse trabalho de dedicação. É psicótico. Isso. E uma coisa só curiosa é que, de novo, né, por consciente coletivo, na minha cabeça eu sempre imaginei muito a criação do monstro do Frankenstein como aquela imagem do raio caindo, que o cinema ajudou que muito o cinema ajudou a popularizar, e que não acontece no livro. O experimento em si, o ato de como se dá o experimento, a gente não acompanha. Ele simplesmente anuncia que depois de toda essa preparação, né, e quase psicose, obsessão que ele tem, numa determinado dia fatídico, se não me engano, de novembro, que é bem clássica essa frase, ele é bem sucedido no seu experimento. Então, a mecânica da coisa, né, o formato, como ele consegue, isso não é exposto para nós leitores. Isso cabe à nossa imaginação de achar como, né, diabos ele conseguiu fazer isso, mas ele fala que é bem sucedido. E imediatamente, ele relatando que ele foi bem sucedido, ele imediatamente relata que, na verdade, ao ser bem sucedido, ele cria um monstro. Ele já começa a narrar de que ele criou, na verdade, uma grande aberração, uma criatura monstruosa, uma criatura que gerou aversão imediata nele pela sua, principalmente uma questão de aparência, por ter todo esse aspecto de monstruosidade, e que ele imediatamente rechaça essa criatura, foge e se afasta. Então ele ainda no mesmo capítulo que ele relata, fui bem sucedido, ele, parágrafos abaixo, já como ele estava arrependido de ter gerado no mundo tamanha monstruosidade, e ele foge, se isola, não volta ao laboratório, passa a ficar inclusive doente, no estado febril, lembra muito literatura russa, aquela coisa, crime e castigo, de depois da questão da culpa, a gente pode entrar, enfim, vamos entrar nisso mais à frente. Mas, e é nesse momento ele é visitado, inclusive pelo seu melhor amigo, o Clerval, E o Clerval o visita, encontra ele nesse estado, ajuda, né, a cuidar dele, porque ele adoece. Ele não revela por Clerval o motivo desse adoecimento e o que gera esse estresse. Inclusive com mudanças de humor, etc. O Clerval não insiste muito,
mas fala, vamos dar uma viajada também para dar uma relaxada. Então, eles sem antes ficar lá tratando do próprio Clerval. O Clerval sofre, dá uma ali de Samuel no Frodo, melhor amigo, gente. Porque, Exato. Assim, ele cuida do Victor Frankenstein durante meses também, enfim. E prestes a viajar, ele recebe uma carta da Elizabeth. Né? E aí, ele, inclusive, o Clerval fica falando, vamos visitar essa família então, e isso anima ele fala, bora. O Victor Frankenstein chega a voltar até o laboratório, não encontra a criatura. Então, até pra nós leitores, a gente fica assim, não sei se existe mesmo, esse homem é doido, não criou nada. E cadê o monstro, né? A gente esperando esse tipo de ação e tudo ainda no figurativo, a gente no imaginativo de como seria essa criatura. Até que já às vésperas dessa viagem que ele retornaria a Genebra, para receber, para visitar a família, rever a Elizabeth, sua irmã de criação, seu pai. Ele relata que a mãe já havia falecido, mas por uma questão, né, de idade mesmo, natural, de forma natural. E a Elizabeth passa a ser então a mulher da casa, né, tem esse papel quase maternal também para com todos. Sim. Então ele recebe uma carta já às vésperas dessa viagem que era programada dele revisitar a família. Ele acaba recebendo uma carta então do pai. E o pai na carta fala, olha, não tem como eu dizer isso de outra forma, vou falar na lata, seu irmão foi assassinado. E aí ele chega a dar alguns detalhes de como se sucedeu, mas ele fala, venha pelo amor de Deus, Elizabeth está muito mal com tudo acontecido e, enfim, família passando por uma tragédia. E nesse momento, então, muda todo o teor também do livro, porque sai desse estado só febril dele e passa realmente a gente vivenciar uma tragédia de dor e sofrimento. O próprio Clerval acompanha ele e nessa viagem de retorno e é tudo muito triste. E eles dialogam no caminho, se não me engano agora de trem, não vou levar esse detalhe, mas eles chegam a dialogar sobre quem poderia ter matado uma criança, um jovem tão bom e puro e etc, etc. E imediatamente nesse trajeto ao falar disso, o Victor Frankenstein fala, foi a criatura que eu criei. Ele simplesmente tem essa certeza de que foi a criatura. Ele tem essa... É uma certeza íntima, né? Realmente, como se ele tivesse até uma ligação com a criatura e ele soubesse, foi ele. Foi ele. E inclusive agora começa alguns aspectos então do livro que até se assemelham mais ao gótico, porque nessa viagem ele descreve questão de chuva e relâmpago. Então ele descreve que numa das cenas, num relâmpago, ele vê no alto do morro uma silhueta de um homem muito grande que depois desaparece. Então a gente começa a acompanhar esses elementos que dão essa sensação realmente de horror, terror, suspense. Ele chega à casa da família e de fato, né, sinais que o garoto havia sido assassinado, principalmente marcas no pescoço de estrangulamento. E quando ele chega, já é relatado que a Justine foi presa pela polícia como a principal acusada do assassinato. E quem é a Justine? Nessas cartas, então, que a gente já acompanhava previamente, a Justine foi mais uma adotada, por assim dizer, por essa família. Ela também é pega de uma família muito pobre, ela passa a ser, na verdade, uma criada da casa, mas, e aí a gente também pode botar esse aspecto, mas ao longo do livro ela descreve que não é uma criada no conceito que nós temos de criada no sentido de submissão e subserviência, mas ela, apesar de desempenhar papéis de criada, eles a tinham como membro da família e ela tinha uma proximidade emocional e também social ali. Aqui na passagem, na página 73, ela fala o seguinte, uma criada em Genebra não significa a mesma coisa que uma criada na França ou na Inglaterra. Justine, recebida assim em nossa família, aprendeu os deveres de uma criada, uma condição que, em nosso afortunado país, não inclui a ideia de ignorância ou sacrifício da dignidade do ser humano. E tem até uma nota de rodapé, inclusive aqui, justamente no final dessa passagem, que diz, aqui Mary Shelley discorre sobre algumas ideias libertárias para a época, provavelmente por influência de seu pai, o escritor anarquista William Goldwyn. E aí acho que a gente pode até ter uma pausa nessa sinopse para falar também já desses aspectos, né? Então assim, a gente sabe que a Mary Shelley, pela influência muito dos pensamentos do pai dela, até aqui na Fortuna Crítica eles falam do pensamento godwiniano, referência ao pai dela do Godwin, sobre esses pensamentos mais liberais, alguns diriam esquerdistas, que ela coloca, por exemplo, nesse tipo de passagem. Ela também foi uma das pioneiras e uma das colaboradoras e autoras da Declaração dos Direitos das Mulheres. Então, a gente vê aqui um pouco, obviamente, na obra, parte do pensamento da autora.
sobre esses aspectos até, né, políticos e culturais e econômicos. Um pensamento muito moderno para a época e, de certa forma, até bem premonitório, digamos assim, porque, na verdade, a Mary Shelley nasceu em 1797, a gente está falando assim, ela nasceu no finalzinho do século XVIII, e ao lançar a obra, a gente está falando do início do século XIX. Então, assim, a Revolução Francesa mal tinha acontecido, enfim, as influências do iluminismo na Europa ainda estavam bem recentes de uma forma geral, e a gente já vê pela criação dessa obra literária de como ela compreende o papel que a ciência passaria a desempenhar na vida da sociedade. Porque no fundo, e o Vitor até já tinha comentado que tem um título alternativo para Frankenstein, né, que é o Prometeu moderno. Prometeu é o deus grego, na verdade não é nem um deus, na verdade ele é um homem que rouba o fogo dos deuses. Ele eventualmente é castigado, mas você vê, é a ideia de um homem que toma dos deuses um conhecimento, que em tese era só dos deuses. Na verdade, a ciência, essa fixação que o Victor Frankenstein tem com a ciência, é justamente um pouco do que Deus vai ser substituído por. Né? A ciência ela vai ganhar um papel central na vida da sociedade a partir dessa compreensão moderna de mundo que a gente tem. E vai desaguar futuramente, por exemplo, naquela frase do Nietzsche de Deus está morto. É porque realmente Deus, na nossa sociedade moderna, já não tem mais a participação que tinha antigamente na Idade Média, por exemplo. Então, assim, isso é uma coisa realmente, eu acho que, eu não sei se foi proposital da Mary Shelley, se ela tinha essa compreensão filosófica tão apurada, digamos assim, mas ao longo do livro é um aspecto muito forte, que a gente percebe esse simbolismo muito grande. Sim, então o livro acaba sendo realmente um retrato de um pensamento da época e, na verdade, num tom premonitório da época um pouco mais à frente pela qual viria, dessa questão, então, de um humano, um homem, conseguindo dar criação à vida, que seria o poder máximo de uma divindade como Deus. Seguindo, então, na sinopse, ele chega a Justine, que é essa, então, criada / família, está presa, ele acompanha o julgamento, mesmo sendo avisando a todos que ele sabe que ela não é culpada, ela acaba sendo condenada por questões de circunstâncias. Eles, inclusive, antes da execução da Justine, chegam a visitá-la. Ela, na verdade, inicialmente se diz como acusada, né, assume a culpa, mas ela fala, na verdade, que ela só assumiu a culpa por pressão depois, né, quase com uma tortura que submeteram a ela. E a gente até na história, lendo, fica na dúvida se ela realmente cometeu ou não, porque ela mesma se questiona se haveria de ter cometido ela próprio crime, mas o próprio Victor Frankenstein é muito enfático quando eu sei que não foi você, eu sei quem matou e ponto final. Ela acaba sendo então executada e existe toda uma questão de sofrimento aí psicológico pela culpa de ter alguém injustamente condenado. Ele então se isola, vai para fazer um passeio, inclusive descreve uma questão de ruínas, etc. Até que nessas ruínas, nesse ambiente, ele acaba, enfim, passando por intempéries ali de ter que dormir em outro lugar, etc. Ele tem finalmente contato com a sua criatura. Sim. Então ele descreve a aproximação desse ser monstruoso, grande em termos de estatura, e que vai falar diretamente com ele. Ele chega a discutir inicialmente com a criatura, dizendo, né, vou matá-lo, é a minha oportunidade, mas ele não consegue de fato fazê-lo, e aí a criatura fala, olha só, eu realmente cometi o crime. A criatura assume ali já de antemão a culpa, e aí isso só intensifica a raiva do Victor Frankenstein, mas a criatura fala, mas primeiro me ouve, você vai ter que me ouvir porque eu vim aqui te pedir uma coisa, mas você tem que ouvir minha história. E aí começa a questão cebola. Por quê? Porque a gente passa então a acompanhar a narrativa da criatura contando o que ele viveu desde o momento da sua criação. Então, de novo, parando para lembrar que agora a gente está vendo, né, a criatura tendo essa história contada, né, pelo Victor Frankenstein para o Robert Walton na sua jornada, contada para sua irmã Margaret através de cartas. E a gente aqui lendo tudo. Exato. Então, na verdade, isso já entra no outro ponto do questionamento sobre o quão confiável é esse telefone sem fio de todas essas histórias. E também, sabe, destaque aqui, aproveitando só para fazer comentários ao longo da sinopse, a gente também usou como referência aqui para algumas coisas o livro da literatura, aquela que funciona quase como uma coisa enciclopédica, mas que é muito importante destacar, até inclusive essa ambientação que ele descreve, das ruínas que ele tem contato, dessa casa, como isso, de certa forma, aproxima a obra da Shelley ao gótico clássico, que o gótico clássico tem alguns elementos, né, tais como os ambientes lúgubres, essa questão de personagens estereotipados
arquétipos, né? Tirano vilão, a virgem aflita, mulheres loucas, esse tipo de coisa. Mal-agouros, com alguns acontecimentos extraordinários, profecias, presságios, visões que claramente o Victor Frankenstein tem. A questão do sobrenatural, e aí eu vou entrar em destaque agora depois falando da criaturas propriamente dita, e questão de emoções extenuantes. Essa questão do terror, loucura, angústia mental, fúria, que claramente está presente aqui na obra. Só que aquilo, né? A gente sabe que a Mary Shelley ela expandiu todos esses elementos do Gótico clássico, atrelando, na verdade, a muitos mais debates amplos e filosóficos, o que já, então, torna ela tão precursora nesse sentido. Mas aí a gente vai acompanhar a história da criatura e tentando ser muito breve a toda essa história. Que é uma história, já se adianta, né? Tristíssima, gente. O que essa criatura vai sofrer, assim, é de cortar o coração. E a gente acompanha desde o momento da criação, e aí, claro, existe muito uma questão sensorial, né? A criatura falando do contato primeiro com a luz, a questão de uma fotofobia, ele descrevendo as sensações do ar, do frio, ele saindo perdido, a questão de sensação de fome, ele se isolando na mata. Porque ele está tendo que realmente aprender todas as sensações humanas, aquilo que a pessoa aprende quando é bebê, e tem alguém para, né, cuidar dele. Não, ele está tendo que aprender já nessa forma adulta, digamos assim, e desde questões bem básicas de criança clássicas, como por exemplo, ele vê o fogo e sentir um prazer de ter uma sensação de um calor no ambiente frio, mas ao colocar a mão no fogo, ele sentia a dor de queimar. Então ele já se destaca, e ele mesmo comenta filosoficamente a ambiguidade disso, né? Como algo pode ser tão bonito e dar prazer, mas essa mesmo algo gerar dor, que já é filosófico, e levanta nesse ponto. A partir disso ele se isola, chega aí, por exemplo, para uma vila, e aí nessa vila já todos fogem dele muito assustados e não compreende bem o motivo, até que por conta disso ele se isola num casebre. Esse casebre, na verdade, né, esse chalé, ele é contíguo, anexo a um outro chalé. E aí esse é um ponto importante, porque nesse outro chalé ele passa a acompanhar a vida inicialmente de um senhor, que depois ele percebe que não é capaz de ver, ou seja, um senhor cego, com seus 2 filhos. Né, um casal, né, um menino e uma menina, o Félix e a menina. E ele passa, através desse que a princípio é muito tempo que se passa, ele, ainda com uma grande capacidade de intelecto, ele aprende a falar. Então, né, vendo que o velho sempre se referia ao filho como Félix, ele entende então que o filho se chama Félix. Então os objetos começam a ter nomes, ele começa a entender a questão da palavra escrita, porque ele vê o Félix, por exemplo, pegando um papel e a partir desse papel contando uma história. E então ele tem, a partir da observação, ele passa a ter todo o aprendizado dessa questão de cultura humana. Essa família, então, que ele passa a chamar de meus protetores, porque realmente foi quem ensinou tudo a eles. Ele, inclusive, vê que é uma família muito boa, muito genuinamente boa, deles se ajudarem muito. Então, ele, inclusive, passa a fazer atos de benevolência. Então, ele sabia que todo dia no inverno o Félix tinha que sair para cortar muita lenha, para ajudar o pai e a irmã. Ele passa na madrugada a cortar a lenha para o Félix no dia seguinte se surpreender com a lenha pronta, sem nunca se revelar. E nesse aspecto de sobrenatural, a própria criatura já começa a perceber que ele tem uma força acima da média, que ele resiste ao frio de uma forma muito mais do que as outras pessoas, ao calor. Então a gente vê que ele tem características mais sobrenaturais, sobre-humanas. Essa família, inclusive, depois chega a ter visita, né, de outras pessoas que passam a morar com eles, mas não entra aqui ao ponto. Eu acho que até depois eu comento sobre isso, acho que é uma gordura, acho que esse livro tem gorduras, tá? Inclusive conta toda a história dessa família, piriri, parará. E aí ele, enfim, percebe que essa família, por ser uma família boa, ele passa a ter necessidade, então, de ter contato e cria uma esperança, então, dessa família o acolhê-lo. Então ele cria um plano. O plano dele é, bom, quando a galera sair para trabalhar no campo, eu vou até a casa deles, e ele realmente o faz, bate a porta, o velho deixa ele entrar, e lembrando que esse senhor é cego. Então esse cego o acolhe, ele conta toda uma narrativa, inclusive a narrativa é porque eu estou sozinho e eu vou me encontrar com amigos meus, mas eu estou com muito medo, na verdade, desses meus amigos não me acolherem. E aí o velho pergunta, mas por que eles não te acolheriam? Aí ele, porque eu sou um monstro, porque eu sou feio, porque eu sou grotesco, porque é isso. Será que eles vão me acolher? E o velho fala, não, se eles são amigos, é claro que eles vão acolher. Ele tem todo um discurso realmente muito benevolente, misericordioso com ele. Porém, quando toda a família retorna, ele é completamente rechaçado, completamente retalhado, o atacam, tentam proteger, geram todo erro, desmaiam, aquilo é horrível. Então ele foge muito mal, volta para o seu casebre,
muito triste, sofrendo muito, e começando a ter questões filosóficas do tipo, serei eu sempre sozinho, né? Eu sou, que monstro sou esse, etc. Ele até no dia seguinte tenta pensar assim, ah não, eu vou tentar me reaproximar ainda mais uma vez. Só que no dia seguinte, quando ele retorna, ele vê que a família fugiu, inclusive, por conta da presença dele. Aí ele é tomado por uma ira, taca fogo em todos o casebre, se isola mais uma vez. E aí ele passa pelo que eu chamo de última provação, é que nesse isolamento e sofrimento já muito psicológico e angústia, ele vê um casal, né, assim, irmãos, brincando, e a menina acaba sofrendo um acidente e cai no rio e começa a se afogar. Ele, inclusive, resgata a menina, que está desmaiada, e vai levar a menina até esse irmão. E o garoto, apesar de ter sua irmã salva por essa criatura, o retalha completamente, de novo, rechaça, escorraça ele. Então ele passa até por esse questionamento final do tipo, caramba, mesmo ele claramente vendo que eu salvei a vida da sua irmã, ainda assim eu sofro esse tipo de retaliação. Então ele passa a ter um sentimento total de ira e resolve ir atrás do seu criador. E como o mundo não é redondo à toa, nessas andanças, porque é literalmente andando, não explica como ele chega em Genebra até lá, mas nessas andanças ele cruza justamente com o menino. Ele tem até um diálogo meio de conflito ali com esse garoto também que tá andando perdido ali pela mata. Isso. E quando ele pergunta o nome do garoto fala o quê? Que o nome dele é Fulaninho Frankenstein, que eu não lembro o nome do rapaz. Acho que é o William. Acho que é o William. Mas ele revela então o nome ser da família e ele logo junta ali os pontos e não pensa duas vezes, vai lá e assassina o menino. Depois disso, as histórias aí sim se encontram, ele fica esperando o Victor Frankenstein voltar para Genebra, eles se encontram na floresta e ele, enfim, vai revelar para ele qual é o pedido que ele quer fazer para o seu criador. E qual é o pedido, Victor? Que é tristíssimo também, eu acho, assim, depressivo demais. Ele, na verdade, pede por um igual, né? Por uma. Na verdade, ele pede por uma outra que o Victor Frankenstein crie a sua Eva, né? Pensando então nessa questão de criação Adão e Eva, ele pede pela sua Eva, ele pede que o Victor Frankenstein então crie uma outra criatura do sexo feminino que possa ser então um par para ele, alguém que então não tenha essa repulsa e sentimento de rejeição que ele tanto sente. Inclusive ele promete para o Victor Frankenstein que ele vai se isolar nos confins do mundo com essa criatura e não vai dar trabalho do sul. Exatamente. Meio como se fosse os confins, mas ele pede por essa criatura que ele a crie para ele ter um par, né? Então assim, é realmente uma busca por alguém para fugir dessa solidão eterna com a qual ele foi condenado, ao mesmo tempo que criado para com isso. Só que ao mesmo tempo que ele faz esse pedido, ele também ameaça o Victor Frankenstein. Ele diz, olha, se você não o fizer, eu vou matar geral, eu vou tornar sua vida um inferno, eu vou te perseguir e assim a criatura não é essencialmente má. Ela tem um ponto dela, o argumento dela é muito bom. Inclusive, o diálogo que eles vão ter ali, os argumentos que o Victor Frankenstein também vai trazer eventualmente para criar essa outra figura, essa outra criatura, ou não criar essa outra criatura, também são muito bons. Você fica assim, todo mundo ali tem um certo de razão, um certo nível de razão, apesar de eu me compadecer muito mais da criatura, porque né, ela não pediu pra nascer desse jeito. E aí eu só vou ler então o parágrafo que termina esse capítulo, a qual eles chegam a selar esse combinado, o Victor Frankenstein falando, vou pensar, e a gente não vai mais contar da história aqui, porque eu acho que a partir disso seria muito spoiler realmente para ver o desfecho, se cumprirá ou não e o que vai acontecer de terror. Mas ele fala, não nos despediremos até que tenhas te comprometido a fazer o que eu peço. Sou solitário e infeliz. Nenhum homem aceitará minha companhia, mas uma companheira que seja tão horrenda e deformada quanto eu não me repelirá. Precisa ser da mesma espécie, com os mesmos defeitos. É esse o ser que deves criar. E aí o capítulo termina aí. Bom, gente, esse livro é muito bom. Eu gostei muito dessa história, de verdade. Nossa, quando eu terminei de ler, eu fiquei, cara, eu prefiro Drácula ou prefiro Frankenstein? Eu sei que é uma comparação boba, ninguém precisa comparar obra nenhuma, mas pra vocês verem o nível que eu gostei disso aqui. Eu achei realmente... traz um pouco de terror com debates filosóficos. Aí você fica tipo assim, uau! Esse livro, e agora vem o meu momento de críticas, né? A gente aqui ao longo da sinopse, a gente tentou trazer alguns dados e realmente assim, é um livro muito rico,
por uma questão, acho que principalmente histórica, do contexto que ele é criado, do que ele carrega, do que ele representa para a cultura. Então, acho que assim, para qualquer pessoa que gosta de literatura, como leitor, muito entre aspas, gente, não acredito nisso, mas seria um livro obrigatório, é um livro importante de se ler para o repertório. Até porque não é muito longo, né? Não é longo. Essa edição engana. É porque aqui na edição, se não me engano, da Zahra tem cerca de 230 e poucas páginas, e na Companhia das Letras é 333. Mas, ou seja, é um livro que tem muito rico nessa questão filosófica, inclusive com perguntas como ser ou não ser eis a questão. Existe aqui, até marquei aqui, existe um momento que a própria criatura filosófica entra realmente diretamente na filosofia de se questionar. Mas para que eu sirvo? O que eu faço? Quem sou eu? E que são perguntas sendo feitas por uma criatura, mas também de qualquer ser humano em algum momento na vida, quando parar a pensar, que é a questão do propósito, do porquê estamos aqui. Então é um livro que, assim, tem sua profundidade, tem sua importância. Porém, gente, em termos de experiência literária, foi o que eu falei, é um livro, tudo bem, eu entendo, século ali XIX, mas tem muita gordura. Para mim, algumas partes foram bem penosas. Então, não foi, o que eu posso dizer assim, como experiência literária, não foi a melhor, eu não aproveitei e curti a leitura. E Pedro me ligava adorando, realmente assim, muito exultante, muito surpreso, eu acho que você teve com a obra, né? Eu não esperava gostar tanto. E eu li comentários já de alguns inscritos nossos que fizeram, a gente comentando no Frankenstein, incentivando, que existe muito isso, eu acho, a questão da expectativa, né? Muita gente que não esperava que fosse um livro tão bom, e aí isso acaba sendo positivo. Sim. Eu não sei se eu entrei com uma expectativa alta, até por culpa sua, mas por conta disso me foi um pouco sofrido nesse sentido. Eu tenho só um comentário a fazer, e isso talvez, para quem não leu a obra, eu acho que seria bom que vocês parassem por aqui, porque nem é um detalhe muito grande, porque não se trata exatamente do Frankenstein e da criatura. Mas é só o que eu estava debatendo hoje com o Vitor, que ele disse lá no início, talvez eu fosse criar uma ponte para falar no final, porque foi algo que eu fiquei pensando, eu não tinha lido até agora, assim, eu não li em nenhum lugar alguém falando sobre isso, porque é o seguinte, o foco agora é sobre o Robert, porque a gente tem que voltar no final da história, spoiler, hein, gente? No final da história a gente comenta, né, depois do desfecho, o Robert resolve voltar para casa, que essa expedição dele não deu certo. Não dá certo, e ele fala pra irmã, né, que seria... Ele não queria mais um fracasso na vida dele, mas acaba se tornando mais um fracasso. Enfim, pobre Robert. Mas é curioso como ele vem com uma história dessa, até porque esse suposto fracasso dele tá um pouco atrelado também ao desfecho, a presença do Victor lá dentro do navio e tudo mais. E eu começo, depois do final do livro, eu comecei a colocar em xeque se essa história toda não se passa no fundo também de uma invenção do próprio Robert. Porque ele diz isso, e mais uma vez aquele paralelo de criação, ele fala que ele queria ter sido escritor. O sonho dele era ter sido um ficcionista, né? Isso lá no início do livro. E ele fala, inclusive, olha, eu não quero que dê errado a minha empreitada e tudo mais, minha expedição. Aconteceu algo muito fantástico comigo. E ele começa a narrar para a irmã uma história louca, né? Se você parar pra pensar. E aí no final ele fala, olha, eu tô realmente tendo que voltar, mas olha que história incrível. E ele fala sobre isso, eu vivi 1 ano dentro da minha criação e eu fui feliz. Então eu não sei até que ponto o Robert não criou tudo isso, até para justificar ou para atenuar, de certa forma, essa frustração de não ter dado certa expedição dele lá pro norte. E eu fiquei assim, gente, que loucura deve ter sido assim. Eu sou maluco de pensar nisso, mas fica aí também o pensamento, o questionamento. Quem sabe um de vocês olha e fala, também pensei nisso, ou faz sentido. É muito mais provável que vocês digam, não, Pedro, você é maluco, não faz o menor sentido isso que você está falando. Mas tem uma lógica. E existe um paralelo que a gente pode fazer, que a gente já falou sobre isso, até com essa sua teoria, da questão do criar. E do perigo do criar, porque na verdade a gente está falando aqui não só da criatura criada pelo Victor Frankenstein, o que representa essa criação, e inclusive para a época muitos dos romances tinham que ter um conteúdo de moral ou lição. E aqui no primeiro aspecto é muito a lição que se dá, a questão até da petulância e arrogância do homem, de como você, dependendo do seu grau de arrogância, o que você pode gerar como de infortúnio para si próprio. Mas existe muito esse paralelo aqui nesse livro, desse duplo que poderia ser criador-criatura,
inclusive com Robert Walton sendo como criador de uma expedição, que acaba sendo uma expedição, inclusive, que assim, muitos da tripulação morre, é uma expedição que dá erradão, dá errado, ele não, que a gente nem sabe qual é o propósito real dele, mas ele fala, olha, não consegui seguir pelo Ártico, vou ter que voltar para Inglaterra. Então eles são obrigados a voltar para Inglaterra. Então a própria criação de uma expedição que não dá certo e gera infortúnio. E aí nesse paralelo também do tipo, até que ponto isso não é uma criação de uma história que ele está criando, criador, criatura. Então acho que o livro também trabalha muito essa questão, não só da dualidade humana entre quem é bom, quem é mal, se o Victor Frankenstein é herói, vilão, vítima, mas sobretudo pela responsabilização da sua criação. Nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente cria e gera. No final das contas é isso. Porque em determinado momento o Victor Frankenstein, ele não assume a culpa. É muito louco isso, porque ele persegue essa vontade, é um ego que ele tem, ele realmente quer se tornar criador. Em determinado momento ele fala sobre isso. Ele fala, eu quero algo que me chame de criador. Sabe, ele fica meio megalomaníaco, umas ideias meio doidas assim. Mas depois é isso, você tem que ser responsabilizado por aquilo que você cria. No final ele queria meio que lavar as mãos e falar, olha, não quero fazer nada disso não. E passa a desenvolver uma relação patológica de codependência, porque também dando spoilers, chega um momento que existe uma perseguição entre os dois e na verdade inverte um pouco a perseguição, né? É o Victor Frankenstein perseguindo a criatura. E o Victor Frankenstein nessa perseguição, muitas vezes, ele vai morrer, porque está de novo no Ártico. E aí a criatura, ao longo do caminho, propositalmente, deixa alimento para ele não morrer. Deixa insumos para ele sobreviver e seguir sofrendo. Então é uma relação tóxica, literalmente. Totalmente. A essa altura a gente já está nos spoilers, né? Então vamos continuar. O Victor Frankenstein, no final, morre da história e a criatura meio que assume que ela perdeu o propósito. Porque, no fundo, ela já não tinha muito propósito de existir. No final, acabou sendo realmente perseguir e azucrinar o criador dele. Mas no final ele diz que também perdeu o propósito de vida, dá a entender que ele vai realmente tirar a própria vida. Então, assim, eu achei um livraço. Eu entendo que possa em determinados momentos ser chato, apesar de fazer muito mais sentido pra mim alguém falar que acha Cocô no Notre Dame chato, e eu acho maravilhoso, do que esse livro. Eu acho que esse livro aqui, por exemplo, tem um ritmo muito melhor. Mas realmente são muitas viagens, tem todo esse papo de descrição das paisagens, que é muita gordura, mas no final das contas tem muito debate. É muita coisa que você pode tirar desse livrinho aqui de 230 páginas, gente. É um livro muito rico. Muito rico, muito rico. Então fica, por mim, a forte recomendação para você aproveitar. Provavelmente da parte do Victor, forte recomendação de você conhecer a obra. Tem que conhecer. Pela importância. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigado. Deixem aqui o like, o comentário de vocês. Compartilhem, sigam a gente lá no Instagram, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.